retomar o logaritmo exponencial. Então, como a gente já falou bastante do logaritmo, né, vou só recordar assim, tem x, essa área aqui é o logaritmo de x. Então, o logaritmo é uma função que vai ser definida, na verdade, também para cá. Vou fazer uma observação de caráter geral, né? Quando você tem uma função, o gráfico da função, assim, não importa aqui onde está o eixo dos y, né? Mas quando você fixa aqui um certo A, pensa ele como um tempo t0, tempo inicial. E pensa essa função aqui como a velocidade no tempo t. Então, quando você olha para essa área, né, você está fazendo pedacinhos de tamanho ΔT, você está aqui no tempo t0, está na posição, vou botar assim, posição x0. E aí, quando você pensa que a velocidade desse trechinho aqui é essa, você diz, bom, então aqui eu posso aproximar. Eu não sei qual foi o espaço percorrido, mas ele está entre a maior velocidade vezes o ΔT e a menor velocidade vezes o ΔT. Que corresponde justamente à área desse retângulo e à área desse retângulo. Então, você tem velocidade positiva, você anda para cá. Depois, mais um trechinho de velocidade positiva, você anda para cá. Mais um trechinho de velocidade positiva, você anda para cá. Aqui você tem um trecho de velocidade negativa. Então, se a velocidade é negativa, significa que você andou para trás. Quer dizer, aqui a sua velocidade foi diminuindo até zero, você meio que, como que parou e começou a andar para trás. Então, se você anda para trás, você conta para cá. Então, esse pedaço de área aqui com velocidade negativa, ele é descontado. Quer dizer, como se você dissesse assim, aqui eu vou contar essa área positiva, aqui eu vou contar negativa. E aí a velocidade aqui é negativa, depois ela começou a ser menos negativa até ficar nula, e aí você volta a andar para frente. Tranquilo isso? Agora, esse trecho de cá, ó, a questão é a seguinte, se você pensar um tempo B aqui, igual a T1, daqui você está andando para frente até o tempo T0. Portanto, para chegar até esse x0 aqui, você andou para frente. Então, aqui você tinha que estar numa posição x1 abaixo de x0. Então, nesse sentido, quando você olha a partir do x0 aqui, você conta essa área daqui, quer dizer, vou chamar essa área daqui de integral de A até B. Estou sempre contando a integral a partir de A, a área a partir de A. Então, se eu estou contando a área a partir de A, nesse caso aqui, ela vai contar negativamente. Quer dizer, não é que essa área, vamos dizer, você pode dizer, bom, a área é sempre positiva, mas se eu fizer isso daqui, eu vou dizer que eu vou contar ela negativamente, por quê? Porque de B até A, eu conto positivamente. Então, contando a partir de A, eu tenho que andar para trás. O tempo diminui e a posição também diminui. Então, a gente faz essa convenção, assim, que a integral de A até B é menos a integral de B até A. Quer dizer, o espaço que você andou do tempo T0 até T1 é negativo porque o espaço de T1 até T0 é positivo.
para você se situar, andei para frente ou andei para trás. Ok? Então, nesse sentido, eu vou adotar essa mesma convenção aqui. Você olha para cá, se você tiver esse x1 aqui, você tem um logaritmo de x1, só que ele é menor que zero. Por quê? Porque ele é contado a área a partir de 1. Para cá ela é negativa, para cá ela é positiva. Tá bom? Hã? Não, eu quero por causa disso. Eu quero o seguinte, porque se aqui a velocidade é positiva, quando o tempo anda para frente, né, velocidade positiva, o que significa? Eu estou aqui, eu estou arbitrando uma direção em que a posição aumenta e uma posição em que a direção diminui. A velocidade ser positiva ou negativa só faz sentido se eu tenho posição, se eu tenho a noção de andar para frente ou para trás. Certo? Tem que ter um sentido, senão, como é que eu vou, senão a velocidade é sempre positiva, varia o espaço. Então, se eu tenho aqui uma posição de referência, eu digo, a partir daqui eu vou andar para frente. Então, se eu estou pegando esse ponto como ponto de referência, esse tempo como tempo de referência, essa posição como posição de referência, se nos tempos daqui para frente a velocidade é positiva, significa que eu estou andando para cá. Então, isso tem um... Agora, pensando na velocidade positiva, significa que daqui até aqui eu andei para frente. Se eu olhar o tempo daqui e quiser recuperar a posição aqui, eu tenho que fazer a mesma área que eu tenho aqui, só que em vez de eu contar a posição aumentando, eu tenho que contar ela diminuindo a partir daqui. Então, por isso que eu vou atribuir esse sinal negativo. Tá? Então, no logaritmo é a mesma coisa, quer dizer, eu estou pegando, o logaritmo está sendo definido como a área a partir de x igual a 1. Então, quando eu vou como ele é sempre positivo, significa que eu andando para uma posição maior, para a variável, um valor maior que 1, o valor do logaritmo vai ser positivo. Quando eu olho um cara menor que 1, o logaritmo vai ser negativo. Então, eu tenho isso. Por isso esse R aqui. Tá? Por isso a gente faz, nas integrais, a gente tem pedaços em que a área é positiva, pedaços em que a área é negativa. Pensando só assim, fica parecendo assim, que sempre aqui é positivo, sempre aqui é negativo. Mas, na verdade, quando você calcula essa integral, essa cobrinha aqui, você está pensando a partir de um certo ponto. Então, você tem que levar em conta que essa convenção aqui tem que valer. Porque se... Não, vista de área é negativa, né? Porque eu tô andando para cá. Estou olhando o tempo avançando aqui. Olha só, é assim, ó. Vou começar de novo. Tempo posição. Posição não é a mesma coisa que espaço. Porque espaço é o espaço que você mede o quanto você andou. E não importa se você andou para frente ou para trás, você sempre andou uma coisa positiva. Mas quando é posição, tempo tem um tempo zero, tempo inicial, e posição tem uma posição inicial. Então, você vai dizer, aqui no tempo t0, eu estou em x0. Como é que evolui a minha posição a partir de x0? Imagina que v seja sempre maior que zero. Tá? Pensa assim, ó. Digamos aqui, você vê.
fixo, constante. Então, você, do tempo t0, você tem essa velocidade. Então, aqui você tem t0 mais ΔT, você andou v vezes ΔT. Então, a sua posição aqui vai ser x0 mais v ΔT. Beleza. Então, é exatamente igual, né? Quer dizer, aqui, vamos dizer, x... vamos dizer, esse tamanho daqui é igual a essa área daqui, que é V, é ΔT vezes V, que é mais... Agora, se você olhar nesse tempo T1 aqui, né, com esse outro ΔT1 aqui, o que você sabe? Bom, você está num tempo anterior. Nesse tempo anterior, você andou com velocidade v até aqui. Então, você andou para frente v vezes ΔT1. Como é que você vai chegar em x0 se você andou para frente v ΔT1? Você tem que estar aqui. x0, vamos dizer, se você chamar esse ΔT1 de T1 menos, de T0 menos T1. Ou então, você diz, não, eu chamo ΔT1 de T1 menos T0. Aí ele é negativo. E aí tudo bem, você escreve x0 mais ΔT1 V. Só que agora, vamos dizer, esse negócio aqui, contando esse menos esse, vai ser positivo, a menos que você conte esse menos esse. Quer dizer, essa posição menos essa é negativo. Por isso você vai dizer, bom, mas para manter a coerência de dizer, ou você bota o ΔT1 negativo, e aí você tem V ΔT1, mas em termos de áreas, né, como o ΔT1 vai ser negativo, você vai contar essa área como negativa. Se você quiser definir uma coisa como a variação do espaço a partir daquele instante, se a velocidade é positiva, daqui para cá a variação é positiva, daqui para cá é negativa. Bom, então temos isso aqui. Essa é a definição do logaritmo. A gente já viu que com A e B maiores que zero, a gente tem o logaritmo de AB igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B. Aquela mesma figurinha que eu já fiz aqui, que corresponde a você dizer, bom, está aqui o 1, está aqui o A. Se eu multiplicar tudo por B, está aqui o B, está aqui o AB. Se eu olhar para essa área daqui e essa daqui, elas são iguais, por quê? Porque aqui, cada vez que eu fizer uma aproximação, eu vou ter esse cara daqui, quando vem para cá, ele sai, vamos dizer, se esse daqui for H, esse daqui é B vezes H. Porque todo mundo aqui foi multiplicado por B. Em compensação, se essa altura daqui era, estou aqui em X, era 1 sobre X, essa daqui é 1 sobre BX. Então, é como se dissesse, eu transformei um retângulo aqui, de base H e altura 1 sobre X, num retângulo de base BH e altura 1 sobre BX. As áreas são iguais. Então, qualquer aproximação que eu fizer aqui, a aproximação correspondente aqui vai dar a mesma área. Então, essa, né, essa área daqui é igual a essa. Agora, se eu vier de 1 até aqui, né, e essa área daqui, pelo que acabei de ver, é igual a essa, então ela é igual ao logaritmo de A, que é essa daqui. Se eu vier de 1 até B, isso é o logaritmo de B.
mas para eu vir de 1 até a B, isso tudo é o logaritmo de AB. E ele é o logaritmo de B mais o logaritmo de A. Ok? Então, essa é a propriedade básica do logaritmo. Eu só tenho que observar, tem uma... Então, eu tenho primeira definição do logaritmo. Propriedade básica essa daqui. Claro também que logaritmo de 1 é igual a 0. A área de 1 até 1. Agora, uma outra coisa que é geométrica, que se eu tiver aqui em 1, se eu pegar aqui A e pegar aqui 1 sobre A, esse 1 aqui está mal colocado, né? Vou botar ele aqui assim. Se eu olhar para essa área daqui, ó, e essa área daqui, quer dizer, aqui vai até o... Esse cara é 1 sobre A. 1 sobre ele é A. Quer dizer, essa função aqui é função y igual a 1 sobre x. Então, se eu estou aqui em A, aqui é 1 sobre A. Se aqui eu estou em 1 sobre A, aqui é A. E ela tem uma simetria... Está mal colocado de novo. Ela tem uma simetria aqui, assim. Quer dizer, se aqui eu tenho... todo ponto que tiver aqui tem um igualzinho aqui. Porque aqui, ó, se eu pegar aqui o ponto... pegar aqui o ponto x, essa altura aqui, 1 sobre x, se eu pegar aqui o 1 sobre x... Esse aqui é o x. Então, o ponto aqui é x, 1 sobre x, tem aqui o ponto 1 sobre x, x. Cada ponto que eu pegar aqui tem um ponto simétrico aqui. Isso faz com que eu tenha o seguinte, ó, se eu pegar aqui do... Muito aqui. Se eu pegar essa área aqui... e pegar essa área aqui, correspondente aqui, elas são iguais. Porque está tudo igualzinho, quer dizer, cada segmento, esse segmento aqui é exatamente do tamanho desse. E esse trecho que eu estou tirando aqui, ó, tem tamanho 1 sobre A. Aqui eu estou pegando exatamente esses caras aqui, e o tamanho aqui é 1 sobre A também. Então, você tem essa área daqui igual a essa. Só que essa área que tem aqui, que está faltando para o teu logaritmo de x, ela tem altura 1 sobre A e base A menos 1. E essa que eu tirei daqui, que é igual a mesma coisa. Aqui eu tenho 1 sobre A e aqui eu tenho A menos 1. Mas em vez de olhar para essa, no logaritmo de 1 sobre A, eu vou olhar... Deixa eu botar numa outra cor. Logaritmo de 1 sobre A é essa área aqui com sinal negativo. E o logaritmo de A é essa área aqui com sinal positivo. Eu estou dizendo que as duas têm um pedaço igual, que é esse. Esse pedaço é igual a esse. Enquanto que essa daqui, ó, tem um pedaço que é 1 sobre A vezes A menos 1. E essa daqui, ó, tem um pedaço aqui que tem altura 1. E aqui eu tenho 1 menos 1 sobre A. Esse pedaço daqui é 1 vezes
1 menos 1 sobre A. Mas isso daqui, ó, é 1 menos 1 sobre A, exatamente igual a esse. Então, qual é a minha conclusão? Minha conclusão é que essa área daqui é exatamente igual a essa daqui. Essa daqui é o logaritmo de A. E essa daqui, a menos do sinal, é o logaritmo de 1 sobre A. Então, o que eu acabei de mostrar é o seguinte, que o logaritmo de 1 sobre A é exatamente igual ao logaritmo de A, só difere pelo sinal. Esse é negativo, esse é positivo. Quer dizer, ele é menos o logaritmo de A. Repara que, classicamente, né, o que a gente aprendeu na escola com logaritmo? Logaritmo de x na base 10 é igual a y, significa que 10 elevado a y é igual a x. Então, o logaritmo de... E aí a gente sabe que o logaritmo de A mais B, de A vezes B, é igual ao logaritmo de A vezes mais o logaritmo de B. Isso vale sempre por causa das propriedades dos expoentes. Que o logaritmo de 1 é igual a 0. E, portanto, como o logaritmo de x vezes 1 sobre x é igual ao logaritmo de 1, que é igual a 0, e isso é a soma dos logaritmos, então o logaritmo de x mais o logaritmo de 1 sobre x é igual a 0. Então, o logaritmo de x é menos o logaritmo de 1 sobre x é menos o logaritmo de x. Tá? Entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, quando a gente aprende logaritmo no colégio, a gente aprende com essa definição. Então, ele tem essas propriedades. O que eu estou dizendo é que essa função que eu estou definindo assim, direto aqui, ela tem as mesmas propriedades. Quer dizer, o logaritmo de 1 é 0, o logaritmo de 1 sobre A é menos o logaritmo de A. Isso daqui vale para A e B positivo. Bom, se eu fizer A e B quaisquer, vamos fazer assim, sei lá, A maior que 0, B menor que 0. Então, o logaritmo de AB, se eu trocar pelo menos B, logaritmo de A vezes menos B, bom, esse daqui é o número... deixa eu só... Vou apagar a figura aqui, fazer essa conta aqui agora. Digamos que o A é maior que 0 e B é menor que 0. Então, eu quero saber quem é o logaritmo de A vezes B. Bom, isso é um número negativo. Então, isso aqui é menos o logaritmo de A vezes menos B, que aqui eu troquei o sinal. Isso daqui é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de menos B. Aliás, agora, quem é o logaritmo de menos B? Eu não sei. Acho que não funciona. Quer dizer, aqui é menos... Desculpa, aqui é menos... Eu não posso escrever logaritmo de menos B, tá? Porque eu só defini o logaritmo para números positivos. Então, na verdade, isso aqui não é exatamente o que eu quero fazer. Né? Na verdade, desculpa, eu quero provar o seguinte, que esse negócio que vale aqui, quando eu falei A e B maiores do que 0, na verdade, eu só provei isso para A e B maiores do que 1. Quando eu fiz esse raciocínio geométrico aqui, eu estava com 1, o A estava maior do que 1,
E quando eu multipliquei por b, está implícito também que o b é maior que 1. Então, quando eu fiz isso daqui, fiz para a e b maiores do que 1. Então, na verdade, eu tenho que fazer... não supor que a e b, que 1 é negativo, mas sim supor que a é maior que 1 e b é menor que 1. E maior que 0, claro, porque eu não posso fazer logaritmo de número negativo. Então, vou pensar assim, quando o b é menor do que 1, eu posso dizer que 1 sobre b é maior do que 1. Então, eu vou chamar esse cara daqui de C. Quando eu faço o logaritmo de A vezes B, eu estou fazendo o logaritmo de A sobre C. Será que eu posso... porque 1 sobre C é B, né? Tá? Então, a minha pergunta é, será que eu posso escrever isso daqui igual a logaritmo de A mais logaritmo de 1 sobre C? Está meio esquisito. Talvez eu acho que eu tenho que fazer a mesma conta para os negativos. Quer dizer, essa dedução que eu fiz aqui assim, digamos que eu boto B aqui. Talvez eu tenha que fazer essa mesma dedução botando A vezes B aqui assim. Quer dizer, imagina, vamos dizer, eu não estou vendo como é que eu vou sair daqui. Então, talvez eu tenha que fazer uma coisa assim, né? Eu tenho que fazer a mesma coisa para a área e dizer, bom, o que acontece aqui? Ó? De 1 até B, eu pego esses caras aqui. Agora, de B até AB. O problema é que A vezes 1 está para cá. Está ruim, né? Estou achando... talvez valha a pena eu fazer mais alguma coisa. Vou dizer, bom, já 2 tentativas não deram certo, né? Vou pensar uma outra coisa, então. Por enquanto eu sei isso aqui. Tem uma coisa que eu sei, que é meio, assim... esquisita, né? Que saber isso é que é a derivada, né? Quando eu pego aqui se eu pegar um ponto X qualquer aqui, essa área é o logaritmo de X. Se eu pegar X mais H, essa é o logaritmo de X mais H. Então, essa área daqui é o logaritmo de X mais H menos o logaritmo de X. Se eu dividir por H, eu tenho essa área dividida por essa base. Bom, ela está acima dessa e abaixo dessa. Então, quer dizer, esse quociente daqui é algum número que está aqui no meio dessas duas alturas. Quando H tende a 0, esse número vai fechando para cá. Vocês enxergam isso aqui? Isso aqui tende para 1 sobre x, que é essa altura aqui. Na verdade, isso não tem nada a ver com logaritmo. Vou fazer a observação mais geral assim. Pensa que você tem aqui a função
E aí você fixa um ponto qualquer aqui, alfa, e diz, bom, vamos chamar de, isso aqui é a função f, vamos chamar de f de x igual a essa área daqui. Se você vier aqui do x, aqui x mais h, essa área daqui é f de x mais h menos f de x. Eu estou chamando de f de x a área de alfa até x. Então isso daqui é f de x mais h menos f de x. Se eu dividir por h, que é esse pedacinho daqui, vai estar entre essa altura daqui e essa altura aqui. Porque eu dividi uma área que está entre a área desse retângulo e a área desse retângulo. Então, se eu dividir a área dessa coisa meio trapezoidal aqui pela base, vai dar mais do que essa altura daqui, menos do que essa. E quando h tender a zero, isso vai tender exatamente para essa altura aqui. Dá para entender isso? Então, isso daqui tende, quando h tende a zero, para f de x, que é essa coisa aqui. Isso vale sempre. É surpreendente que isso é chamado de teorema fundamental do cálculo. Quer dizer, quando você define uma função assim, a derivada dela, se aqui for contínuo, claro, se tiver um salto, você já não pode dizer isso. Mas se for contínuo, é isso. E é engraçado que o Newton escreveu um livro de cálculo. E isso daí aparece no livro do Newton assim como uma observação de passagem. É uma coisa tão óbvia que ele não parou para chamar de teorema fundamental do cálculo. Mas, de qualquer maneira, é isso. O importante aqui é que a gente pode dizer o seguinte, que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Isso não importa se o x está para cá, porque olha só, quando a gente está olhando para trás, assim, essa área aqui é negativa. Mas essa daqui também é negativa. Quando você faz essa daqui menos essa, você está com um negativo menos um negativo maior. Então, dá essa área aqui positiva. Então, é o mesmo raciocínio. Mesma coisa, bom, se você olhar o cara para trás, o valor da função aqui é esse valor positivo menos esse positivo dá uma área negativa aqui. Se você fizer o h negativo, f de x mais h é menor que f de x. Em compensação, o h que está aqui é negativo. Então, você está dividindo uma área negativa por uma base negativa. Então, também dá positivo. Então, a dedução independe. Então, você tem que a derivada do logaritmo é 1 sobre x. Então, essas são as coisas assim, que a gente sabe originalmente. Então, ela vamos dizer, se a gente traçar o gráfico do logaritmo, vai ser uma coisa assim, definido para x positivo, em 1 vale 0, e a derivada é sempre positiva, então vai estar sempre crescendo. Uma coisa importante é o seguinte, o que acontece com o logaritmo quando x vai para infinito? Isso daqui, antes de fazer ainda o gráfico do logaritmo, vou fazer mais uma observação com coisas que a gente já sabe. Aqui você tem 1, se você pegar aqui 2, aqui 3 e assim por diante, 4, se você olhar para essa área daqui, ela é maior do que essa. Aqui você tem 2, então aqui tem meio, porque aqui é y igual a 1 sobre x.
Aqui você tem um terço, então aqui tem 3, aqui é um terço. E aqui é um quarto. Como essa base aqui é 1, essa base aqui é 1, esse tamanho, essa área aqui é meio. Essa daqui é um terço. Essa daqui é um quarto. E todas elas são menores do que a área sob o gráfico. Então, se eu vier, vamos dizer, eu posso sempre dizer que o logaritmo de 2 é maior que meio, o logaritmo de 3 é maior que meio mais um terço, o logaritmo de 4 é maior que um meio mais um terço mais um quarto. E de maneira geral, né, o logaritmo de n vai ser maior que 1 mais um meio, mais etc, mais 1 sobre n. Olha, eu sei que essa soma aqui é infinita. Então, quando o n vai para infinito, o logaritmo de n vai para infinito. E claro, se eu tiver um x grande, eu posso pegar um n um pouquinho menor do que ele, e o logaritmo de n já é grande, o de x é maior ainda. Então, eu posso garantir também que o logaritmo de x tende para infinito quando x tende para infinito. Então, eu posso fazer o gráfico do logaritmo. O logaritmo aqui em 1 passa por 0, ele sempre cresce e ele vai para mais infinito. E como o logaritmo de menos x, de 1 sobre x é menos o logaritmo de x, quer dizer, quando eu pegar os números cada vez menores, se eu pegar o 1 sobre n aqui, o logaritmo dele em tamanho é igual ao do logaritmo de n, que é grande. Então, quando eu estou andando para 0 aqui, o logaritmo vem cada vez mais negativo, ele faz um gráfico assim. E por que eu sei que ele inclina assim? Porque a derivada dele é 1 sobre x. Então, a derivada é a inclinação da tangente. Quando o x cresce, o 1 sobre x está tendendo a 0. Então, a inclinação da tangente está tendendo a 0. E aqui, ao contrário, está tendendo para infinito. E eu posso... eu vou, por enquanto... Acho que eu não vou parar para... Vamos ver, eu estou preocupado ainda de provar que essa propriedade aqui vale em geral. Não consegui até agora dizer nada sobre isso. Eu olho assim, eu digo, se o A e o B forem menores do que 1, eu também consigo. Quer dizer, então aqui eu já tenho várias... que eu já sei do logaritmo, que permite fazer o gráfico, dizer essas coisas todas. Eu estou com a seguinte pergunta, quer dizer, isso aqui vale em geral, porque essa é a propriedade fundamental do logaritmo. Eu tenho uma certa vontade de ter uma maneira de roubar que é fazer duas coisas aqui. Uma é a seguinte, vou fazer uma demonstração, em vez de fazer geométrica, vou provar que isso aqui vale em geral, tem uma
uma maneira de pensar é a seguinte: imagina que eu tenho duas funções f e g, vou botar no mesmo intervalo aqui, 0 infinito em R, e que as duas têm derivada, e que eu sei que f' de x é igual a g' de x. Pensa assim, duas partículas andam com a mesma velocidade o tempo todo. O que acontece com a diferença das posições? Assim, você pensar assim, dois carros saem, esse sai aqui, eles vão andando e a velocidade dos dois é igual. A diferença da posição se mantém. Quer dizer, isso aqui tem que implicar que f de x menos g de x é igual a constante. Matemática, vamos dizer, a demonstração tipicamente é assim, né? Você sabe que quando você tem uma função, no intervalo aqui, sempre tem um ponto em que a tangente é paralela a essa secante. E essa tangente é a derivada. Se a derivada é zero, em todos os pontos, quer dizer, imagina que eu estou nessa situação assim, eu não sei nada sobre as funções, eu sei isso aqui, quero provar isso. Posso dizer, ó, pega a função f menos g, aqui ela tem um valor, aqui ela tem um valor. Se esse negócio aqui fosse diferente de zero, ele teria que ser igual à derivada, se aqui, ó, chamar de h igual a f menos g. Então aqui em A, B, quer dizer, h de B menos h de A, se fosse assim, esse quociente h de B menos h de A sobre B menos A teria que ser igual à derivada de h em algum ponto. Mas h é a diferença de f e g. Então ela tem derivada nula. Estou dizendo assim, vou fazer uma demonstração sem recorrer ao argumento físico, mas com um argumento geométrico. Eu sei que se eu pegar uma função, olhar ela no ponto B, ela no ponto A, e fizer essa secante, essa inclinação dessa reta daqui é igual à inclinação da derivada em algum ponto aqui no meio. Então, imagina que eu tenho f e g e que tem a mesma derivada. Então, eu faço h igual a f menos g. Consequentemente, a h' é sempre zero. Então, se eu tivesse B e A, se h de B menos h de A não fosse zero, essa inclinação aqui não seria zero. Essa inclinação dessa reta. Mas ela teria que ser igual à inclinação da tangente em algum ponto, que é a derivada nesse ponto. Se a derivada nesse ponto é sempre zero, então essa inclinação aqui tem que ser zero. Quê? Não compreendeu? Eu estou dizendo o seguinte, que se uma função, a coisa mais simples assim ainda, se eu tiver num intervalo e eu tenho uma função que tem derivada sempre zero, então essa função é constante. Então, óbvio que, por que diabos eu provaria isso? Mas se eu admitir que eu tenho o teorema que me diz, eu não sei qual é a função, sei que a função h de x igual a zero para todo x no meu intervalo. Aí eu pego aqui o ponto A, ponto B, supõe que, vamos dizer, aqui eu tenho h de B menos h de A. Eu não sei quanto é, se é positivo, se é negativo, se é nulo, né? E aqui eu tenho B menos A. Bom, a minha função, eu não sei como ela é.
Mas eu sei que aqui no meio tem um ponto x, tal que a galinha de x é igual a h de b menos h de a sobre b menos a. Mas isso daqui, eu sei que é zero. Então, eu estou mostrando o seguinte, se eu pegar quaisquer dois pontos A e B, como tem esse x aqui no meio, h de b menos h de a tem que ser zero. Então, a função é sempre constante. Nesse caso, eu gosto mais do argumento físico, me parece mais natural pensar, né, que se a velocidade é sempre zero, então eu estou parado. Portanto, a minha posição em relação ao tempo é constante. Bom, mas então se eu tenho, vamos dizer, se f e g são definidas no intervalo 0 a infinito, a valor em R, e f' de x é igual a g' de x, então f menos g é constante. Agora, olha só que função interessante. Imagina que eu tenha f de x igual a logaritmo de x. E g de x igual a logaritmo de a vezes x. Onde a é um cara qualquer. Então, eu tenho que f' de x, eu sei, é 1 sobre x. E g' de x, eu posso derivar pela regra da cadeia. Quer dizer, isso vai ser a derivada do logaritmo em ax. Né? Isso aqui é o logaritmo de alguma coisa. Então, como é que é a derivada? É a derivada do logaritmo, calculado nesse ponto, 1 sobre ax, vezes a derivada de ax, em relação a x, que é a. Então, é 1 sobre x também. Então, o que eu concluo? Que o logaritmo de ax é igual ao logaritmo de x mais uma constante. Ou, escrevendo de outra maneira, né? O logaritmo de ax menos o logaritmo de x é constante. Bom, se é constante, eu posso calcular essa constante num ponto onde eu saiba alguma coisa. É constante, vou chamar essa constante aqui de C. Então, eu vou fazer x igual a 1 aqui, porque eu sei que o logaritmo de 1 é 0. Então, o logaritmo de A vezes 1 é igual ao logaritmo de 1, quer dizer, menos o logaritmo de 1 é igual a C. Mas esse cara aqui é 0. E esse aqui é o logaritmo de A. Então, C é igual ao logaritmo de A. Portanto, o logaritmo de AX é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de X. Isso valeu para qualquer A maior que 0 e para qualquer X maior que 0. Tá legal? Fazer de novo? Vou começar de novo. Porque é uma coisa meio surpreendente, que é o seguinte, que essa propriedade aqui, ela decorre, quer dizer, se eu apagar, imagina que eu apago essa propriedade aqui. Não sei isso. Também não sei isso aqui. Então, do meu logaritmo,
eu guardei só o seguinte, né, que o logaritmo de 1 é igual a 0 e que a derivada do logaritmo é igual a 1 sobre x. Esses são os argumentos cálculo. Aí, o que eu estou dizendo é que daqui decorre que o logaritmo de A vezes B é igual ao logaritmo de A mais o logaritmo de B diretamente. Quer dizer, se eu supuser isso daqui, eu concluo isso, não mais como uma coisa que eu tive que fazer o argumento das áreas, mas simplesmente usando argumentos envolvendo a derivada. Tá legal? Qual é a minha estratégia? Eu vou olhar para a função f de x igual a logaritmo de x e para a função g de x igual a logaritmo de ax, onde A, fixei um A maior que zero, fixo. Eu já acredito, pelo menos pelo fato geométrico que eu já tinha feito ali, eu já acredito que o logaritmo de A vezes x seja o logaritmo de A mais o logaritmo de x. Mas eu não provei. Né? E agora, então, eu eliminei completamente qualquer vestígio disso. Mas eu sei já pelas coisas. Então, eu quero provar isso aqui. Mas olha só, provar isso daqui significa, isso aqui, o A está fixo, então isso tem que valer para todo x. Então, significa eu quero provar que o logaritmo de ax menos o logaritmo de x é igual ao logaritmo de A para todo x. Mas isso aqui é uma função de x. O A está fixo, é uma função de x. Se eu provar que a derivada é zero, eu provei que ela é constante. E a constante eu sei calcular fazendo x igual a 1. Porque o logaritmo de 1 eu sei que é zero. Então eu posso simplesmente fazer isso. Quer dizer, eu chamo isso aqui de h de x e calculo h' de x. Eu sei derivar, porque a derivada do logaritmo é 1 sobre x, então isso aqui é o logaritmo de alguém, a derivada é 1 sobre a derivada calculada em ax, vezes a derivada de ax, que é a. E essa daqui, a derivada é 1 sobre x. Logo, a derivada é igual a zero para todo x. E h de 1 é igual ao logaritmo de a menos o logaritmo de 1, que é igual ao logaritmo de a. Então, ponto. Provei. Isso aí é um exemplo muito interessante de um certo poder do cálculo, que a gente, às vezes, para fazer uma construção complicada, você parte das propriedades e diz, bom, então eu quero que a minha função tenha tais propriedades. E aí você, via derivadas integrais, você diz, bom, então ela tem que ter essas propriedades aqui, e de repente você define uma função pelas propriedades e ela funciona como você quer. Um outro exemplo que talvez a gente não chegue nesse curso é o seguinte: seno e cosseno, já falei isso, seno e cosseno são funções definidas geometricamente. Mas não é razoável você imaginar que dentro da sua máquina de calcular, quando você pede o seno de x, seno de 15, vai ter umas formiguinhas, sei lá, uns bichinhos lá dentro que vão pegar um círculo unitário
não vou fazer 15, vou fazer um número menor, seno de alguma coisa menor, aí as formiguinhas vão lá, medem esse negócio até aqui, aí baixam aqui uma perpendicular e medem esse tamanho aqui. Não deve ser assim. Então a gente, depois de ralar um tanto em cálculo, a gente chega à conclusão que seno de x tem que ser igual a x menos x ao cubo sobre 3 fatorial, mais x a quinta sobre 5 fatorial, menos x a sétima sobre 7 fatorial, para qualquer x. Isso passa a ser a definição. A gente sabe isso porque a gente sabe as derivadas do seno e do cosseno. A partir das derivadas do seno e do cosseno, você chega à conclusão que o seno tem que ser assim. E aí essa passa a ser a definição do seno. E essa daqui, pelo menos se o x, se você pegar um x para ângulos de até π sobre 4, isso aqui, se você parar aqui, você já tem uma aproximação muito boa. Então passa a ser muito mais efetivo, por exemplo, você usar isso daqui, do que usar a definição geométrica. Eu estou meio que fazendo uma coisa semelhante com o logaritmo, né? O logaritmo tem uma definição complicada, quer dizer, o expoente, né, ainda por cima a gente tem na base 10, né? O logaritmo na base A qualquer é o expoente ao qual eu tenho que elevar A para ter o número original. Né? Quer dizer, o logaritmo, em geral, né, o logaritmo de x na base A é y, significa que A elevado a y igual a x. Talvez você já tenha parado para pensar nisso. Poxa, tá bom, mas como é que eu calculo o logaritmo então? Porque como é que eu vou saber a que expoente eu tenho que elevar 10 para dar 3? Né? Raiz de 10 é um pouco mais do que 3, então o expoente tem que ser um pouco menos do que meio, mas é praticamente incalculável, né? Então, depois de muita ralação, vamos dizer, isso aqui nasceu, o logaritmo nasceu assim, e depois ele juntou com esse logaritmo aqui, e se chegou à conclusão que podia usar isso aqui. Eu vou ligar isso com a exponencial, mas agora a gente tem que essa propriedade aqui vale para todos A e B maiores do que zero. E para demonstrar isso, em vez de eu usar propriedades de áreas, eu simplesmente usei coisas de cálculo. Meio assim, meio esquisito, quer dizer, mas primeiro tem uma coisa esperta aqui, né? Trocar o B por um X qualquer. Já que isso tem que valer para todos A e B, eu primeiro digo, bom, então vou fixar um A qualquer. E agora eu vou mostrar que isso vale para qualquer B, ou seja, eu troco o B por X e olho para isso como uma função de X. E aí, ao dizer, eu troco isso, né? Digo, então, em vez de dizer logaritmo de A vezes B, logaritmo de A mais logaritmo de B, eu digo, não, logaritmo de A vezes X é logaritmo de A mais logaritmo de X. Não mudei nada. Só que eu mantenho o A fixo e faço o X variar. Isso vira uma função de X. E aí dizer que essas duas funções são iguais passa por, primeiro, dizer que a diferença entre elas é uma constante. Quer dizer, que a diferença entre elas é uma constante. Já que eu tenho esse cara fixo aqui, eu posso dizer, não, eu vou pegar só essa daqui e essa daqui. Podia também ter feito toda a diferença. E aí eu faço essa menos essa, eu tenho que mostrar que é uma constante. Não vou me preocupar com isso agora. Primeiro eu provo que é constante. Provar que é constante eu sei. Se eu mostrar que a derivada é zero, é constante. Quer dizer, a gente passa a usar uma maneira complicada de dizer a função é constante. Em vez de você dizer a função é constante, você diz a derivada da função é zero. Desde que ela esteja no intervalo. E aqui a gente sabe provar que a derivada dessa função é zero. Então a gente sabe provar que ela é constante. E depois a gente sabe calcular a constante. Então a gente prova isso daqui.
Aqui? Embaixo? É regra da cadeia, né? Derivada do logaritmo. Isso aqui é o logaritmo de alguma coisa. Então, derivada do logaritmo calculada na coisa. Derivada do logaritmo é 1 sobre a coisa. Agora, a derivada da coisa. Tá? Aí depois você diminui menos x para provar que é derivada é ln de x. Bom, primeiro eu mostrei que a derivada é zero. Então, significa que essa função h é constante. Então, eu calculo ela em 1, porque ela é, vamos dizer, o h de qualquer x vai ser o h de 1, já que ela é constante. O h de 1 é logaritmo de a. Então, eu chego à conclusão que o logaritmo de ax menos logaritmo de x, que é o h, é sempre o logaritmo de a. Não, então, primeira coisa, vou recomeçar, assim, fazendo só a demonstração, né? É porque as demonstrações matemáticas, elas têm uma parte de rascunho. Você vai meio assim. Então, no fim você diz, não, então vou provar. É porque a prova, se você não viu o rascunho, ela fica meio caída do céu. Mas vamos provar. Então, prova é assim, seja a maior que zero dado. Vamos provar que logaritmo de ax igual a logaritmo de a mais logaritmo de x para todo x maior que zero. Se eu provar isso, eu terei provado o que eu queria. Então, digo, tome, vamos dizer, defina h de zero a infinito em R por h de x igual a logaritmo de ax menos logaritmo de x. Aí, como a galinha de x é igual a 1 sobre ax vezes a menos 1 sobre x igual a zero, e o domínio de h é um intervalo, se não fosse um intervalo, a derivada ser zero não implicaria. Se eu tivesse uma função definida assim, nesse conjunto aqui, mas com um buraco aqui, eu podia ter a função constante aqui e outra constante aqui. Então, o domínio é um intervalo, h é constante. Segue h de x igual a h de 1 para todo x. Só que isso daqui é igual a... que é h de 1? É o logaritmo de a para todo x. H de x... logaritmo de a... Professor, não era para ser h de a? Menos... Não era para ser h de a, mas assim, tipo, h de x é igual a ln de a de x menos ln de x. Sim. Aqui. Então, h de x é constante. Então, h de x é logaritmo de a menos, só, né? Só logaritmo de a. Né? Ó, eu peguei e defini h assim. Sim, para mim não precisa... Ah, tá. Aí a derivada dessa h é zero. Logo, ela é constante. Se ela é constante, ela é sempre igual a h de 1. Podia ter escolhido h de 2, h de 15, só que h de 15 eu não sei calcular, mas h de 1 eu sei. Então, o logaritmo de x é h de 1
eu vou aqui na conta, faço x igual a 1, dá logaritmo de a, menos logaritmo de 1, que é 0. Vou economizar porque eu estou sem espaço aqui. Então, vou botar aqui, logaritmo de a vezes 1, menos logaritmo de 1, que é igual a logaritmo de a, para todo x. Então, o que isso significa? Que logaritmo de ax menos logaritmo de x é igual a logaritmo de a. Então, segue que logaritmo de ax é igual a logaritmo de a mais logaritmo de x para todo x, que é o que eu queria. Não, mas peraí, ó, h de x é uma diferença de duas funções. Então a derivada é a diferença das derivadas. Então eu vou cuidar da derivada dessa e da derivada dessa. A derivada dessa daqui é 1 sobre x, eu já sei. Essa daqui é logaritmo de alguém. Então a derivada é a derivada do logaritmo em alguém vezes a derivada de alguém. A regra da cadeia diz isso, né? Se eu tenho f de g de x linha, então isso é a derivada de f em g de x vezes g' de x. Então aqui a minha f é o logaritmo. Então a derivada do logaritmo em g de x é ax. Então a derivada do logaritmo em ax é 1 sobre ax. Hã? Tá? O que eu fiz aqui, né? Eu fiquei tentando provar isso aqui. Eu tinha provado isso tão bonitinho com A e B maiores que 1. Aí eu fui tentar para provar com um deles menor do que 1. Começou a geometria ficar meio esquisita, assim, certamente dá para fazer também. Mas eu comecei a olhar e disse, não, peraí. Aí eu resolvi apelar. Apelei para... Mas é uma apelação boa, porque mostra como você pode usar propriedades referentes a derivadas para inferir outras propriedades de uma função. Essa aqui é uma. Então, bom, isso aqui é o logaritmo. Esse logaritmo aqui está sendo definido sem base, né? Porque o logaritmo sempre é a base, tem um expoente ao qual você... Então, esse logaritmo aqui não tem base, em princípio, é um logaritmo meio que absoluto. Mas ele está na raiz de todos os logaritmos. Porque se eu pegasse um logaritmo... Bom, posso encerrar esse capítulo aqui, está definida a função logaritmo. Se eu escolhesse um logaritmo e dissesse, não, eu sei o que é logaritmo, porque aqui o que eu fiz? Eu disse, não, logaritmo é uma coisa tão complicada que eu vou começar do zero. Não sei o que é logaritmo, agora eu defini o logaritmo. Mas digamos que eu soubesse que o logaritmo chama isso aqui de f de x. Então eu sei que o logaritmo de x1 mais x2, de x1 vezes x2, eu sei isso, que o logaritmo de x1 vezes x2 é igual ao logaritmo de x1 mais o logaritmo de x2, na base A, uma base A qualquer que eu escolhi aí. E eu sei, né, que o logaritmo de 1
é zero. Suponha que esse bicho seja derivável, que essa função tenha derivada. Então, se eu fizer, por exemplo, se eu fizer o logaritmo de... Vamos pegar, calcular a derivada dessa daqui, f' de 1, em 1. Eu teria o logaritmo de 1 mais h, menos o logaritmo de 1 sobre h, daria esse cara daqui. Bom, esse aqui é zero. Mas digamos, vou chamar esse cara aqui de alfa. É um alfa. Agora, quanto é que é o logaritmo? Vamos calcular f' de x agora, de um x qualquer. Isso seria o logaritmo de x mais h, menos o logaritmo de x sobre h. Isso daqui eu sei, né? Por conta disso daqui, daqui eu sei também, né, que o logaritmo de 1 sobre x é igual a menos o logaritmo de x. De maneira que eu sei olhar para isso daqui e dizer o seguinte, ó, isso daqui é a diferença dos logaritmos, então é o logaritmo do quociente. Certo? Porque isso daqui é o logaritmo, né, o logaritmo de x mais h sobre x é igual ao logaritmo de x mais h mais o logaritmo de 1 sobre x. Afinal, esse é o produto desse por esse. E esse daqui é menos... Por quê? Porque x vezes 1 sobre x é 1 e o logaritmo de 1 é 0. Então eu sei isso aqui. Então eu posso escrever isso assim. Quer dizer, isso aqui é igual ao logaritmo na base A de 1 mais h sobre x sobre h. E eu quero fazer o h tender a zero e saber quanto é que dá isso. Hã? Não, o x está parado. Né? Porque quando eu vou fazer a f', eu tenho que olhar, vamos dizer, não é igual, né? É o limite disso quando h tende a zero. Aí, quando eu calculo a derivada, em x, eu fixo x e vario o h. Quer dizer, eu faço f de x mais h menos f de x. Então, dá isso aqui. Quanto será que dá esse negócio aqui? Eu olho para cá e digo assim, ó, log de 1 é 0, então esse daqui não é nada, né? Então, esse cara aqui que eu chamei de alfa é o limite, né? Na verdade, aqui é o limite quando h tende a 0. Estou sempre esquecendo de botar o limite, né? De log de 1 mais h sobre h. Eu posso... isso aqui podia ser... Eu penso esse cara aqui como sendo um k. Porque o x está parado, o h sobre x está tendendo a 0. Já que o x está parado, o h sobre x está tendendo a 0. Se fosse k e k aqui, eu sabia. Mas eu posso fabricar um k aqui, simplesmente dividindo por x e multiplicando por x. Agora esse aqui é o mesmo k. Eu sei, né, vamos dizer, se eu definir a derivada em 1 como sendo alfa, eu sei que o logaritmo de 1 mais alguma coisa que tende a 0, dividido pela coisa que está tendendo a 0, tende a um certo alfa. Agora aqui eu estou com o logaritmo de 1 mais uma coisa que está tendendo a 0, porque o x está parado e o h está tendendo a 0, dividido pela mesma coisa que está tendendo a 0. E aqui eu tenho 1 sobre x.
Então, esse limite aqui é alfa. E isso daqui, então, é alfa sobre x. Significa, eu estou dizendo o seguinte, se os logaritmos são funções deriváveis, então a derivada de todo logaritmo é uma constante vezes 1 sobre x. E esse meu logaritmo que eu defini lá pela derivada, deve ter uma base que faz esse alfa ser 1. Quer dizer, ele seria o logaritmo que tem derivada 1 em 1. Quer dizer, ele não está tão distante dos outros logaritmos. Quer dizer, se eu disser assim, ó, o que eu sei então agora é o seguinte, é que o logaritmo de x tem derivada 1 sobre x e o logaritmo de base A tem derivada alfa sobre x. Se eu multiplicar isso aqui por alfa, ele vai ter a mesma derivada, né? Então, alfa, logaritmo de x' vai ser alfa vezes 1 sobre x, que vai ser alfa sobre x também. Então, essas duas funções têm a mesma derivada. Então, alfa, logaritmo de x menos logaritmo na base A de x é uma constante. Eu sei calcular esses logaritmos. Bom, na base, se eu botar 1 aqui, tem alguma coisa errada aqui, né? Se eu botar 1, essa constante vai dar 0. Será que está certo isso aqui? Bom, se eu botar 1, vai dar 0, né? Então, alfa logaritmo de x é igual a logaritmo na base A de x. Por quê? Porque se eu fizer x igual a 1, dá 0 e dá 0. Então, meu logaritmo de x na base A é um certo alfa vezes o logaritmo de x, que recupera uma coisa que a gente sabe, né? Quer dizer, se você pegar o logaritmo de x na base A e comparar com o logaritmo de x na base B, se esse daqui é igual a YA, esse daqui é igual a YB, então A elevado a YA é igual a B elevado a YB. Mas você pode dizer AB, B é igual a A elevado ao logaritmo de B na base A. Então isso aqui é igual a elevado a logaritmo de B na base A vezes YB. Quer dizer, então, que o logaritmo, mas se você pegar o logaritmo na base A agora, você vai ter que o logaritmo de x na base A, que é o YA, vai ser igual a logaritmo de B na base A vezes YB, que é logaritmo de B na base A vezes logaritmo de x
na base B. Quer dizer que todos os logaritmos, um é múltiplo do outro. Tá? Esse aqui seria um logaritmo. Mas, então, de certa forma, você poderia dizer, bom, então beleza, esse cara aqui tem que ser, esse logaritmo aqui tem que ser o logaritmo na base, em alguma base. Quem é a base do logaritmo, desse logaritmo aqui? Bom, estou só fazendo umas contas assim, só para relacionar esse logaritmo com o outro. Mas pensa só o seguinte. Então, paremos com isso daqui e digamos, o que a gente sabe? Que o logaritmo de A na base A é igual a 1. Então, se você pegar a função y igual a 1 sobre x, aqui tem 1, você vem até um certo número aqui, vamos chamar esse número de E, de maneira que essa área daqui seja 1. E aí o logaritmo de E vai ser igual a 1. Quanto vale esse E? Bom, para essa área da 1, você tem que somar aqui. Se vier até 2, aqui você tem meio. Se vier até 3, você tem meio mais um terço. 3, você tem meio mais um terço. Meio mais um terço já está 5/6, né? Pode ser que esse pedaço aqui... Aí você faz a conta um pouco mais apurada e diz, bom, esse E daqui está entre 2 e 3, um pouquinho mais que 3. Mas a gente não precisa, vamos dizer, não precisa desse E para dizer o seguinte, ó, essa função logaritmo de x é uma função crescente, então ela tem uma inversa. Que existe uma função exponencial de R em 0 infinito, que faz o seguinte, ó, se você pegar aqui y, x, você tem logaritmo de x igual a y. Então você diz que x é igual a exponencial de y, que é a inversa dessa função. Você vem aqui pelo x, pelo y e acha o x aqui. E essa função a gente pode até calcular algumas coisas sobre ela. Então vamos fazer uma coisa assim. A gente tem o logaritmo, é uma função de 0 a infinito em R, que satisfaz logaritmo de 1 igual a 0, logaritmo derivado é 1 sobre x, e de brinde eu tenho que logaritmo de A vezes B é igual a logaritmo de A mais logaritmo de B. Então, a exponencial vai ser a inversa dela. Vou definir exponencial de R em 0 infinito, e ela vai satisfazer o quê? Que o logaritmo da exponencial de x é igual a x. Quer dizer, eu peguei eu defini assim, o y é o cara cujo logaritmo, quer dizer, o logaritmo de x é y. Então, se eu fizer a exponencial de y é igual a x, se eu calcular o logaritmo da exponencial de x, isso é igual ao logaritmo de x, que é igual a y. Então, o que define a função exponencial é isso, que o logaritmo da exponencial de x é x.
Eu acho que eu sei calcular essa função em zero, né? Porque olha só, quando eu pego x igual a 1, eu tenho zero. Então, exponencial de zero é igual a 1. Tá? Se o logaritmo leva 1 em 0, a exponencial leva 0 em 1. E eu posso calcular a derivada dessa exponencial. Regra da cadeia de novo, hein? Pega essa função aqui, ó, pega logaritmo da exponencial de x e deriva. Então, esse é logaritmo de alguém. A derivada é 1 sobre esse alguém. Vezes a derivada desse alguém que eu não sei. Mas essa função aqui é 1, é x. Né? O logaritmo da exponencial de x é x. Então, a derivada dela é 1. Então, eu multiplico aqui em cruz e eu tenho que a derivada da exponencial de x é a própria exponencial de x. Quer dizer, a exponencial é uma função que é sua própria derivada. Que horas são? 9h43? Essa função então, vai ter uma importância grande, porque ela é a sua própria derivada. Bom, vou falar uns minutos aqui. Claramente, o logaritmo é uma função que tem uma utilidade, já falei nisso, já teve uma utilidade prática enorme, porque ela continua tendo. Ela transforma produtos em somas. Então, como já falei para vocês, né, existia uma coisa chamada régua de cálculo, que era uma coisa assim, com um monte de númerozinhos aqui, com escala móvel, que servia para quê? Você queria multiplicar A por B. Então, você olhava o A aqui, tinha o B nessa daqui. Aí você andava com esse negócio até botar a marca inicial aqui, ela saía assim, aí você tinha o A aqui e o B aqui. O que ela fazia aqui? Ó? Esse cara daqui era o logaritmo de A. Esse cara daqui era o logaritmo de B. Quando você juntava os dois, você tinha aqui o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Só que o que estaria marcado aqui, quando você marcasse o número aqui, você não marcava, aqui não estava marcado o logaritmo, estava marcado o número, correspondente ao logaritmo. Então, quando você achou aqui o logaritmo de A mais o logaritmo de B, você achou o logaritmo de A vezes B, e aqui está marcado A vezes B. Entendeu? Aqui é numa escala logarítmica, quer dizer, os números estão escritos aqui, mas as distâncias que estão marcadas são os logaritmos deles. Vocês usam isso em física experimental, às vezes. Né? Não sei se ainda tem Ainda existe papel de escala logarítmica, coisa assim, faz tudo no computador. Mas é uma coisa assim, quer dizer, você marca os números, só que em vez de marcar os números, quando você escreve aqui 2, 3, 4, na verdade, o que você marca aqui é o logaritmo de 2, essa distância aqui é o logaritmo de 2, aqui o logaritmo de 3, aqui o logaritmo de 4. Então, na verdade, os caras aqui não estão aumentando igualmente espaçados. Você vê o logaritmo. Então, você usava para fazer isso aqui. Mas, a exponencial tem uma coisa interessante. Tem algumas coisas que têm um crescimento tipicamente exponencial. Né? Exemplos.
material radioativo. Quer dizer, assim, não, odeio isso, nunca vou pensar nisso. Então, colônias de bactérias. Tem horror também. Então, capital a juros. Bom, são 3 exemplos bastante variados, assim, né? Pensando assim, esse aqui tem mais a ver com economia e administração, esse aqui com mais biologia e adjacências, esse aqui tem mais a ver com físico-química e coisa assim. Mas é porque quando você tem sei lá, um isótopo radioativo, ele vai decaindo e a quantidade que você tem daquele isótopo vai diminuindo e o decaimento é proporcional, quer dizer, o quanto que você perde é proporcional ao quanto que você tem. Que é a mesma coisa, por exemplo, uma colônia de bactérias, tipicamente você, pensando ela se reproduzindo, o tanto que ela aumenta é proporcional ao tanto que você tem. Quer dizer, ela aumenta, o isótopo decai uma percentagem do que ele tem, a colônia aumenta uma percentagem do que ela tem, e o capital aumenta uma percentagem do que ele tem. Então, a taxa de variação, quando você diz que a taxa de variação é proporcional ao que você tem, significa que, se tem pouco, aumenta pouco, se tem muito, aumenta muito, em termos absolutos. Que significa que você vai ter um f de x mais h menos f de x sobre h, isso vai tender para a derivada. Então, a derivada vai ser proporcional ao tanto que você tem. Tá? Porque a taxa de crescimento é proporcional ao tanto que você tem. Ora, a exponencial é assim. Então, se você fizer a função exponencial, digamos que isso aqui tem que ser um alfa f de x. Se você fizer exponencial de alfa x e derivar, a derivada disso daqui, bom, isso é exponencial de alguém. A derivada exponencial é exponencial mesmo do alguém. Só que tem que fazer vezes a derivada desse. Então, a derivada de alfa x é alfa. Então, exponencial de alfa x é uma coisa que tem derivada que é alfa vezes a exponencial de alfa x. Quer dizer, é uma função que tem exatamente essa propriedade aqui. Então, tudo que tem um crescimento que é proporcional à quantidade atual, envolve exponencial. É uma função crucial. Do ponto de vista, vamos dizer, puramente matemático, né, o logaritmo transforma multiplicação em soma e a exponencial transforma a soma em multiplicação. São funções super importantes em qualquer aplicação simplesinha. De qualquer maneira, elas mais ou menos completam uma base de funções conhecidas. Quer dizer, a gente trabalha essencialmente com polinômios, as funções polinomiais, as funções. Primeiro a gente olhou para as polinomiais, depois para as trigonométricas,
E agora para as, vamos dizer assim, analíticas. E aqui são P de x igual a nxn mais a zero. As trigonométricas são tipo seno x, cosseno x e suas variantes. E as analíticas, exponencial de x e logaritmo de x. Essas funções aqui têm muito a ver com a álgebra, porque você só usa propriedades algébricas. Essas aqui são de origem geométrica. E essas aqui são de origem analítica, no sentido que a gente já construiu a função pela derivada. Elas foram feitas para ter certas propriedades para a derivada. E, tipicamente, assim, essas são as funções elementares com que a gente trabalha. A gente constrói funções compondo essas coisas. Tem umas outras funções que aparecem assim, funções de Bessel, funções de coisa, mas são mais específicas de certas aplicações. Então, nós vamos tentar, minimamente, aprender a trabalhar com essas funções. Tem alguns problemas interessantes que a gente modela com elas. Mas, como eu já falei, bom, polinomiais são muito básicas. Né? As funções trigonométricas têm um alcance muito maior do que a geometria, já falei. E as funções exponencial e logaritmo também. Quer dizer, você tem todas as coisas ligadas a esse tipo de aplicação tem exponencial. E tem uma coisa assim, tem até coisas, não sei, vocês vão ver coisas tipo transformada de Laplace, que vai envolver a exponencial, porque daqui, uma coisa que a gente começa a construir é isso que eu falei, de pegar uma função f de x e escrever assim, a0 mais a1x mais a2x2, mais etc. Assim. Isso aqui é a chamada série de Taylor. Depois você tem coisas do tipo escrever f de x igual a 0 mais a1 cosseno x mais b1 seno x mais a2 cosseno 2x, etc. E você tem uma... Aqui você só usa expoentes inteiros. Tem representações de funções que você procura escrever a função assim, f de x, em vez de fazer uma soma só com expoentes inteiros, você faz coisas do tipo uma a de t é elevado a menos st e integra, vou botar assim, f de s, de t igual a 0 até t igual a infinito, integra em t. Isso aqui é uma coisa chamada transformada de Laplace, que para o pessoal de, por exemplo, de engenharia elétrica, eletrônica e tal, é super usado. Bom, os físicos usam essa porcaria toda, dependendo da área que trabalham. Então, essas funções aqui, que a gente vai começar a lidar com elas, elas não vão desaparecer. Se você estuda para passar em cálculo 1, não adianta você pensar, eu estudo para passar em cálculo 1 e passo em cálculo 1 e acabou. Não, isso aqui vai aparecer em tudo que vem depois. Vou reservar a aula que vem para a gente fazer uns exercícios, né?